Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um OAB Entrevista. Fique com a gente, já estamos no ar. O Conselho Pleno da OAB aprovou por unanimidade uma proposta para levar ao Supremo Tribunal Federal e à Procuradoria-Geral da República o pedido de investigação sobre as responsabilidades do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, em relação às ações e omissões no combate à pandemia da Covid-19. Agir agora, e aí eu entendo que é necessário um pensamento coletivo, buscar soluções rápidas, né? Aqui não se faz batalha política partidária, né? Eu quero aqui absolutamente repudiar os que pensam assim. Nós estamos aqui defendendo a vida. A previsão dos cientistas é que, se nada for feito para mudar o ritmo da vacinação no país, nós podemos ter 500 mil de mortos no Brasil. Nós já sentimos essa morte próxima a nós. Essa é a gestão da ordem. Não tenho nenhuma dúvida de dizer que não existe esse histórico, mas certamente a gestão da ordem com o maior número de dias de luto e com o maior número de notas de pesar da história da advocacia brasileira. São os nossos colegas que estão morrendo, nossos irmãos brasileiros, e nós aqui temos que buscar imediatamente medidas que obriguem as autoridades a cumprir com as suas funções, com as suas missões, né? Para que cesse no Brasil esse discurso tolo de polarização política de tudo, inclusive da doença, né? A doença ela não é de esquerda nem de direita, ela é um fato da ciência e ela está ceifando vidas de pessoas de esquerda, de direita, de centro, de brasileiros, não importa que matiz ideológico, tendo ou não algum tipo de coloração ideológica. Independentemente de outras medidas destinadas a assegurar uma vacinação mais rápida e ampla de toda a nossa população, a bancada paranaense, no Conselho Federal da Ordem, defende, presidente, e encaminha a sugestão de que a OAB requeira, perante o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República, uma ampla investigação com transparência e participação da nossa entidade e dos órgãos científicos sobre as responsabilidades administrativa e criminal do presidente Jair Bolsonaro, do ministro Pazuello e de todo e qualquer agente público que incorra em semelhantes ações e omissões. Reiterando o que Vossa Excelência afirmou, não se trata de uma disputa partidária, política ou ideológica. É a escolha entre a barbárie e a civilização, entre o ódio e a solidariedade, entre a ignorância e a ciência, a defesa da vida ou a apologia da morte. Estamos vivendo uma tragédia social dramática e o Conselho Federal da OAB, cumprindo seu protagonismo histórico de defesa das instituições e das grandes lutas do povo brasileiro, tem o dever de exigir a responsabilização das nossas mais altas autoridades. Na sessão extraordinária, os conselheiros federais também aprovaram o ajuizamento de uma ação no STF para obrigar a União a comprar vacinas contra o coronavírus, além da criação de um observatório para acompanhar o processo de vacinação no país. Todos nós sabemos, hoje é unânime, ninguém consegue fugir disso, o que nós precisamos é de vacina. Sem as vacinas, nós não vamos melhorar, as pessoas não vão parar de morrer e os nossos problemas não vão diminuir. Então, o que nós pudermos fazer para conseguir essas vacinas hoje, eu acho que tem que ser a prioridade máxima de todo o sistema. E existe uma questão muito peculiar. Ninguém consegue comprar vacina. Essa é a grande realidade. Já existe um liminar em favor da Defensoria Pública do Amazonas, que a OAB também está participando contra o Estado do Amazonas para que ele compre e não consegue. Já existe uma liminar concedida na Justiça Federal, aqui no Distrito Federal, essa semana, o sindicato dos motoristas de Uber, alguma coisa assim, mas também não consegue comprar. Temos tido várias reuniões, e eu tive, inclusive, com a diretoria do Conselho Federal, coloquei um grande amigo que saiu há pouco da Anvisa,
para conversar conosco, para explicar o cenário. E uma coisa ninguém tem dúvida, só quem consegue comprar vacina nesse momento, e a expectativa é de que isso continue até pelo menos junho e julho, é o governo federal. Sem o governo federal se mobilizar, sem o governo federal agir, sem o governo federal comprar, as vacinas não vão chegar a lugar nenhum. Então, daí a minha... Inclusive, ontem eu tive uma reunião com o Ibanez, governador, ex-presidente, ex-conselheiro federal, falávamos sobre isso. Hoje eu vou ter uma reunião com o secretário de Saúde. Então, tudo que se faz é paliativo. Certo ou errado, as decisões tomadas por todos os executivos são paliativas. E o Ibanez até falou, como outros governadores, todos sabem aqui também, que não consegue comprar vacina. Então, aqui, presidente, o que eu deixo como medida concreta ou proposta concreta, já que essas liminares já obtidas são inócuas, é que o Conselho Federal ingresse com a DPF. Uma DPF, o direito à saúde e o direito à vida, pelo menos esses dois estão sendo aí pisados, ignorados, desrespeitados. Ainda durante o Conselho Pleno foi aprovado o desagravo à advogada Thalita Peixoto, presidente da Comissão da Mulher Advogada da subseção de Dourados, em Mato Grosso do Sul, detida de forma ilegal pela Guarda Municipal em pleno exercício da atividade profissional. O peso que isso tem para mim, e eu acredito para toda a nossa classe, ele é muito gigantesco, porque ele abre a necessidade de discussão sobre quantas nossas prerrogativas e os direitos que nós já conseguimos até aqui vêm sendo minimizados. Em 2019, a gente conquistou o direito de tratar a violação das nossas prerrogativas como crime. E em 2021, nós estamos sendo enfiados em forró de camburão da Guarda Municipal por abuso de autoridade. Então, eu entendo que essa discussão é necessária, principalmente quando nós vemos corriqueiramente os nossos representantes maiores dando discursos de autoritarismo que legitimam essas pessoas que fizeram isso. A doutora Thalita, a nossa solidariedade, a nossa união, a nossa perplexidade diante da violência. Nós não podemos nos acostumar à violência. Se há algo que eu tenho certeza é que essa gestão conquistou, após longo trabalho de muitas gestões, a criminalização das violações das prerrogativas, mas esse é apenas um pequeno passo no deserto enorme que ainda temos que atravessar, o deserto do autoritarismo que, infelizmente, ainda é muito extenso no nosso país e, inclusive, no coração de muitos brasileiros. Acesse YouTube/OAB Nacional e confira todas as discussões do Conselho Pleno da OAB. Na última semana, a OAB Nacional promoveu um debate alusivo ao Dia Internacional da Mulher. O evento marcou o lançamento da campanha Mulheres contra o Feminicídio e em prol dos direitos das mulheres. Esse 8 de março, que, como todos os 8 de março, é um dia para relembrar conquistas, mas também falar dos desafios, mas que tem sua diferença marcada pela pandemia, pela morte de tantas pessoas que nos aflige, mas não só pelas mortes, mas por todas as consequências da pandemia que tem atravessado também perspectivas de gênero de uma forma muito peculiar. A história e a trajetória e o ano é muito difícil. Muito difícil porque não nos bastávamos as preocupações anteriores, a dizer, por exemplo, a divisão das tarefas domésticas, a lembrar dos problemas e desafios da carreira profissional para as mulheres e o sonho da maternidade. Vamos falar ainda do teto de vidro que tantas vezes nos trouxe tantos desafios nos escritórios de advocacia pelo Brasil afora. Falar ainda de aparência e competência, a nossa presidente contou sobre a medida saia que ainda vivenciamos Brasil afora. Falar ainda das oportunidades no network que as mulheres ainda sofrem. Infelizmente, eu já falo disso há bastante tempo, nós mulheres muitas vezes não estamos na mesa de bar, onde eles se encontram para discutir a política e as relações de trabalho. Falamos ainda do trabalho de cuidado não remunerado que as mulheres brasileiras ainda se submetem. Temos que lembrar que em tempo de pandemia agrava-se ainda mais o desemprego das mulheres no país e a informalidade cresce a cada dia. Portanto, a garantia para as mulheres de um salário e de um trabalho estável se torna cada vez mais difícil.
É falar ainda das necessidades, preocupação com o assédio moral e o assédio sexual que as mulheres que ocupam espaços no mercado de trabalho ainda sofrem. É lembrar ainda que, para nós, advogadas, os honorários ainda são menores do que os homens, e isso desenvolvendo os mesmos trabalhos, com a mesma responsabilidade e com a mesma competência. Ainda em celebração ao Dia Internacional da Mulher, o Conselho Federal da OAB realizou também o evento à proteção e promoção dos direitos da mulher com deficiência. O dia hoje, portanto, é de muita felicidade, é de festa, é de celebração, mas é o que eu chamo de felicidade e celebração engajadas. Nós temos muito que comemorar por tudo que já se alcançou até aqui. Tiramos as mulheres da invisibilidade, temos um sistema, um arcabouço normativo vasto, internacional e nacional, de proteção aos seus direitos, de combate à discriminação, de combate ao preconceito, de combate à violência, de combate ao feminicídio. A OAB, por intermédio da sua Comissão Nacional da Mulher Advogada, realizou um importante evento na manhã de hoje, lançou a campanha de combate ao feminicídio, campanha esta que a Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência também apoia, e não poderia ser diferente. Por isso eu digo uma felicidade e uma comemoração engajadas. Nós reconhecemos todos esses avanços, mas, ao mesmo tempo, sabemos dos desafios e também das perspectivas que temos todas nós na luta pela real efetivação dos direitos das mulheres, particularmente das mulheres com deficiência. São direitos conquistados ao longo de lutas, até mesmo mortes, fomes, enfim, direito ao trabalho, direito ao voto, direito de estarmos aqui visíveis para a sociedade, né? Mas essas conquistas não são suficientes se elas não forem, pelo menos para nós, mulheres com deficiências acessíveis e inclusivas, né? Com igualdade de oportunidades com todas as pessoas, principalmente, e por que não dizer, com as outras mulheres sem deficiência. 2 painéis foram realizados para discutir a participação política e o cuidado da mulher com deficiência, que contaram com a presença de advogados, professores, parlamentares e especialistas. É importante entender esse ponto justamente para perceber que a responsabilidade de lidar com as barreiras que são impostas às mulheres com deficiência não é só nossa, é de todo mundo, né? Da coletividade. Todos os detalhes do evento sobre a proteção e promoção dos direitos da mulher com deficiência você confere em oab.org.br. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Não saia daí! Voltamos. Obrigado pela sua companhia. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, participou da cerimônia virtual de entrega do manifesto Vida Acima de Tudo, realizado pelo movimento Estados Gerais da Cultura. O documento tem adesão de quase 100 mil assinaturas, entre eles atletas, atores, jornalistas, juristas e religiosos. O manifesto ressalta, entre outros pontos, abre aspas, que o Brasil sofre com o intencional colapso do sistema de saúde, o descaso com a vacinação e com as medidas básicas de prevenção, o estímulo à aglomeração e a quebra do confinamento, aliados à total ausência de uma política sanitária, criam um ambiente ideal para novas mutações do vírus e colocam em risco os países vizinhos e toda a humanidade. Fecha aspas. Estamos colocando Dr. Felipe Santa Cruz nas suas mãos um manifesto Vida Acima de Tudo. Somos centenas de milhares de pessoas, de crenças e de posições ideológicas mais diversificadas. Crentes e não crentes, nós nos unimos num sadio, harmonioso pluralismo. Assim é a democracia, é a sociedade formada das diferenças, comprometida em resgatar cada dia a dignidade e a esperança. O que nós estamos colocando nas suas mãos
É o que nós debatemos, lembra-se, em setembro de 85, na 19ª Assembleia Conferência Nacional da OAB. República, poder e cidadania. Eu vou disponibilizar a carta a todos os conselheiros federais, são 81 conselheiros federais. Vou solicitar que a Ordem faça a sua adesão formal a esse documento, a divulgação desse documento. Quero dizer que nós estamos, sim, numa batalha pela sobrevivência, sobrevivência mesmo física das nossas famílias, dos nossos irmãos brasileiros, mas também sobrevivência da nossa democracia. Eu estou entre aqueles, e aí quero citar aqui a Carol Proner, que representa tão bem a nossa academia, representa tão bem a nossa área jurídica. Eu estou, assim como a Carol, entre aqueles que entendem que há, sim, crime e violações internacionais, tanto que a OAB já foi à Comissão de Direitos Humanos da OEA denunciar a gravíssima situação de descalabro da nossa política sanitária, da nossa política de defesa dos direitos humanos. Assim como a Carol, eu entendo também que o que está em jogo aqui é a democracia. Alguns estão apostando no caos, na morte aos milhares, na morte aos milhões, para jogar as nossas instituições no momento de fraqueza suprema. A quem interessa esse caos, senão aqueles que estão armando setores de milícia, aqueles que estão tentando cooptar bases de setores da máquina de segurança, como foi feito na ditadura civil-militar de 64, para forçar a ruptura do sistema democrático. Junto com a luta à vida, nós estamos defendendo a democracia brasileira, porque se ela não der respostas e rápidas, e nós, dentro das nossas limitações, temos que trabalhar incansavelmente para isso, a frustração e o ódio que está emergindo da sociedade brasileira só farão reforçar a agenda da morte que alguns representam com tanta ousadia, com tanta firmeza e com uma segurança que chega a espantar todos nós que somos adeptos da vida, do amor, da solidariedade, como disse Dom Mauro, do pluralismo. Mudando de assunto, a advocacia obteve uma grande vitória no Superior Tribunal de Justiça, que decidiu favoravelmente ao cabimento de honorários advocatícios no julgamento de exceção de pré-executividade, observado o princípio da causalidade. A notícia foi destaque no site da Ordem. Segundo a matéria, a OAB apresentou pedido para ingresso no julgamento do recurso especial e também um memorial em que argumenta sobre o assunto. No documento, reitera seu posicionamento de que a fixação de honorários advocatícios de sucumbência deve observar a legislação pertinente, perpassando pela aplicação dos critérios objetivos fixados pelo Código de Processo Civil, não havendo que se falar em derrogação de regras ou exceção implícita. A decisão trata do recurso especial de relatoria da ministra Assucete Magalhães da primeira sessão do STJ. A matéria completa sobre esse assunto você já sabe, está lá no nosso site em oab.org.br. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou um ofício aos deputados federais requerendo a retirada de quaisquer alterações ao artigo 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, contidas na PEC emergencial. Acompanhe a entrevista. A mudança ela prorroga o prazo para a quitação de precatórios dos estados e municípios submetidos ao regime especial de pagamento, correto? Correto. Essas prorrogações já vêm acontecendo desde 1988, desde a Constituição de 88. E não estão resolvendo o problema, muito pelo contrário, os estoques de precatórios só aumentam, o comprometimento das receitas dos municípios e estados endividados só aumenta, só impacta cada vez mais, e a prorrogação nunca funcionou. Então, o que nós estamos querendo discutir é que esse tema seja levado para o ambiente natural dele, que é o debate no Congresso Nacional e não a aprovação emergencial da PEC, que diz respeito à pandemia, incluindo-se um tema tão relevante que afeta milhões de credores, milhões de empresas também no Brasil. Na matéria que saiu no site da OAB, ela diz, abre aspas, os acertos ao regime de quitação das dívidas judiciais envolvem a composição entre interesses jurídicos distintos e de extrema relevância. O senhor pode explicar para a gente um pouco mais sobre esse assunto?
O Supremo Tribunal Federal, já em 2 oportunidades, foi chamado a resolver a questão da inconstitucionalidade da prorrogação do prazo do pagamento de precatórios. São direitos privados contra o poder público. Você não pode interferir nessa relação diretamente. O Supremo já declarou essa inconstitucionalidade, inclusive porque afeta diversas cláusulas da Constituição, não uma só. Direito adquirido, coisa julgada, duração razoável do processo. Há processos que estão na fila hoje para pagar, que têm décadas de tramitação. Estão em 3ª, 4ª geração de pessoas para receber esses valores. Empresas que vão à falência porque não recebem esses recursos dos precatórios. Então, quando você olha do ponto de vista do ente público devedor, parece fazer sentido a prorrogação. Mas, além dela ser inconstitucional, ela tem um impacto reverso na economia. Por quê? Você retira recursos da economia. A melhor forma que você teria de injetar recursos na economia sem gerar um novo endividamento seria a repactuação disso, mas uma repactuação onde o mercado entrasse como regulador disso, fosse voluntária, facultativa e que os credores pudessem aderir. Para quê? Para os credores receberem seus valores e poderem utilizar esses valores na economia, gerando um impacto positivo, e não o impacto negativo que vai haver pelo não pagamento dos precatórios. Doutor, qual é o próximo passo a partir de agora? Se, por um acaso, não conseguimos suprimir essa questão da prorrogação do prazo dos precatórios, bem como também a retirada do financiamento da União, porque as 2 providências com relação ao precatório que estão colocadas nessa nova PEC também dizem respeito à União. A União está querendo retirar a obrigação dela que ela tinha de financiar esses estoques precatórios para estados e municípios. Se isso vier a acontecer, obviamente, nós nos furtaremos aí ao Supremo Tribunal Federal mais uma vez, para que o Supremo venha declarar, provavelmente mais uma vez, a inconstitucionalidade da prorrogação do prazo de pagamento dos precatórios. Essa moratória já foi declarada 2 vezes inconstitucional e nós temos a expectativa, e na última vez uma votação expressiva de 8-3, então nós entendemos que o Supremo dificilmente vai mudar o seu entendimento, até porque é absolutamente inconstitucional, fere pelo menos 8 cláusulas da Constituição. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!